feliz de nós estarmos mais uma vez louvando ao Senhor, engrandecendo ao Senhor por tudo que Ele tem feito em nossas vidas. E hoje estou feliz de estar com a oportunidade de compartilhar a palavra de Deus com os irmãos. E não será novidade para ninguém que o texto que nós vamos estar refletindo na palavra de Deus hoje é em 1 Coríntios, capítulo número 6. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6. E eu quero ler com os irmãos do versículo 1 ao versículo de número 7. Estive aqui tantas vezes numa de anúncio, vindo falar da carta de Paulo aos Coríntios, né? Temos aqui presente alguns alunos, né? E muitas das coisas que nós vamos falar aqui, ele já tem até visto, já tem até estudado, e com certeza tem sido muito abençoador para as nossas vidas. E essa carta de Paulo aos Coríntios, como eu falei, né, muitas vezes aqui, ela é muito importante de ser estudada, muito importante de ser lida, porque ela fala fortemente para a nossa geração, fala fortemente para a igreja hoje. Por isso, irmãos, vamos ler, vamos meditar naquilo que Deus tem para falar para nós nessa noite. Diz assim a palavra do Senhor, versículo 1 ao versículo de número 7. Aventura-se algum de vós, tendo questão contra o outro, a submetê-lo a juízo perante os injustos e não perante os santos? Ou não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deverá ser julgado por vós, sois acaso indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis que havemos de julgar os próprios anjos, quanto mais as coisas desta vida? Entretanto, vós, quando tendes a julgar negócios terrenos, constituís um tribunal daqueles que não têm nenhuma aceitação na igreja. Para vergonha vou-lo digo, não há, porventura, nem ao menos um sábio entre vós que possa julgar no meio da irmandade? Mas irá um irmão a juízo contra outro irmão, e isto perante a incrédulos. O só existir entre vós demandas já é completa derrota para vós outros. Por que não sofreis antes a injustiça? Por que não sofreis antes o dano? Amém? Pode colocar aquela imagem para mim, Daniel? Não deu? Ah, tá sem internet, que pena. Fiz um slide, tanto tempo que eu não faço um slide, fiz um slide bonitinho, infelizmente. Mas Deus sabe de todas as coisas. O tema da mensagem de hoje é: sofra você, mas não sofra a comunhão entre os irmãos. Quando nós olhamos para a carta de Paulo aos Coríntios, nós percebemos que Paulo está escrevendo para uma igreja que é completamente complicada. A palavra de Deus nos diz o seguinte: quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Mas os irmãos da igreja de Corinto, ou alguns de nós, poderíamos acrescentar, poderíamos reformular esse versículo dizendo: quão bom, mas quão difícil, quão árduo, quão complicado é que os irmãos vivam em união. A igreja de Corinto estava enfrentando esses problemas, enfrentando uma grande dificuldade de ter união, de ter harmonia, de ter uma convivência pacífica entre os irmãos. E é de nosso conhecimento que lá no capítulo 1, Paulo vai falando que a igreja estava dividida em torno de algumas personalidades. Tinham aqueles que diziam que pertenciam a Paulo, aqueles que diziam que pertenciam a Apolo, outros diziam que pertenciam a Pedro. Havia rivalidade, havia facções, havia fortes desentendimentos entre eles, e tudo isso acontecia muito em função de uma forte influência da cultura local, da cultura daquela cidade sobre a igreja. Aquela igreja estava sendo fortemente influenciada pela cultura. A gente viu aqui, eu coloquei a imagem para vocês, de uma flor, né, bonita,
cheirosa, a menina dos olhos de Deus, mas que estava em torno de um lamaçal mal cheiroso. É dessa forma que a igreja de Corinto ela é representada. No entanto, quando nós começamos a ler as cartas, quando nós começamos a ler os capítulos, nós vamos vendo que aquele lamaçal mal cheiroso, fedorento, que estava em torno daquela flor, estava começando a invadir e a sujar aquela flor. Aquela flor estava começando a murchar, estava começando a apodrecer perante aquela cultura, perante aquele lamaçal que era antibíblico, anticristão. Nós podemos ver, por exemplo, como que aquela cultura influenciava a igreja, quando nós percebemos que um dos hobbies principais daquela cidade de Corinto, era ir para as praças públicas ouvir os filósofos, ouvir os sofistas. A cidade de Corinto era amante da filosofia. Quando se fala em amor à filosofia, Corinto só perdia para Atenas. Mas eles iam para as praças públicas para ouvir os filósofos, ouvir os sofistas, só que eles não valorizavam a mensagem e o conteúdo que os filósofos e os sofistas tinham para transmitir. Eles valorizavam, na verdade, a forma e não o conteúdo. Eles valorizavam a oratória, a eloquência, a habilidade de comunicar, a habilidade de lidar com o público. Não importava se a tese do orador era de que a terra é plana, ou é redonda, ou é oca, oval, tanto faz a tese. O que importa era a habilidade de comunicação, se ele fazia o público rir, se fazia o público chorar. Então, era uma cidade que amava a eloquência. E aí, a partir disso, o povo começava a escolher aqueles filósofos que eles pensavam ser os melhores oradores, aqueles que eram os mais eloquentes. Então, o povo ia para as praças, ouvia os filósofos e dizia, olha, eu gosto mais do filósofo tal. Aí outro dizia, não, eu gosto mais do outro filósofo. E aí, eles começavam a criar grupos e se dividir entre eles. E aí, formavam facções que formavam o quê? Rivalidades. Então, assim como hoje é normal você chegar para um brasileiro e perguntar que time que você torce, lá na cidade de Corinto era normal você chegar para a pessoa e perguntar que filósofo ela segue, que filósofo ela tem como o seu líder. Ou seja, em Corinto havia um forte culto à personalidade, um culto à personalidade. As pessoas amavam os seus líderes e viviam em função deles. Havia um forte culto à personalidade. Só que aí quando a gente olha para a carta de Paulo aos Coríntios, a gente vai ver que isso também estava acontecendo aonde? Dentro da igreja. Porque eles começavam a escolher os seus líderes através daqueles que eles achavam que eram mais eloquentes, que eram melhores pregadores. Então alguns diziam, eu sou de Paulo. Outros diziam, não, eu sou de Pedro. Aí outros diziam, não, eu sou de Apolo, porque ele prega mais. E a gente pode perceber que o problema é esse, porque no decorrer dos capítulos, Paulo vem ensinando para eles o seguinte, olha, o evangelho não consiste em palavras bonitas e persuasivas, mas o evangelho consiste em poder, em virtude, poder de Deus para transformar vidas. Então Paulo vai corrigindo o problema que a igreja tem em relação à influência do mundo, e ele vai também mostrando a eles que o culto à personalidade era um grande erro. Paulo vai dizer que ele, Apolo e Pedro eram apenas servos de Cristo, eles eram apenas cooperadores e que Jesus deveria ser o centro da vida deles. Mas Paulo vai tratando isso do capítulo 1 até o capítulo 4, Paulo está tratando do mesmo problema. E aí, quando chega no capítulo 5, Paulo começa a falar de um outro problema que também era influência do mundo, que era a imoralidade sexual. Tinha um irmão lá na igreja de Corinto que estava se prostituindo. E Paulo ainda vai dizer que era um ato tão escandaloso que nem o mundo estava praticando. Ou seja, o mundo chegou ao ponto do mundo olhar para a igreja de Corinto e falar, nossa, isso aí nem a gente faz. Isso aí que está acontecendo, nem a gente faz. Então a igreja estava dando o quê? Um péssimo testemunho. Mas aí chega no capítulo 6 e a gente vê que tem mais um motivo para o mau testemunho. Qual que é? Como resultado dessas intrigas, dessas divisões, dessas rivalidades, a gente vê que os irmãos estavam colocando um ao outro no tribunal. Eles estavam indo no tribunal para resolver as suas causas, as suas contendas.
tinha um problema lá, um irmão tinha problema com o outro, ia resolver aonde? Ia resolver no tribunal. É o que a gente vê aonde? No versículo de número 1. Aventura-se algum de vós, tendo questão contra outro, a submetê-lo a juízo perante os injustos e não perante os santos. Então, o versículo 1 nos mostra que tinham irmãos com questão contra os outros. Isso aqui significa o quê? Desentendimento. Eles estavam com esses problemas. E, ao invés deles procurarem resolver os seus desentendimentos entre eles, eles estavam levando isso para fora, para que outras pessoas resolvessem para eles. Então, a bronca de Paulo aqui, a indignação de Paulo, é que os cristãos estão tendo que recorrer ao mundo para resolver os seus problemas. Como pode os cristãos estarem indo perante os não cristãos para resolverem os seus próprios problemas? Então Paulo tem que lembrar eles o seguinte: vocês têm capacidade de julgar, vocês deveriam julgar a causa entre vocês. E por quê? Porque vocês julgarão o mundo, vocês julgarão os anjos. Como é que pode? Vocês um dia vão julgar o mundo e vocês estão procurando o mundo para julgar vocês. Então Paulo lembra isso para os irmãos no versículo 2 e no versículo de número 3, dizendo: ou não sabeis vós, ou não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deverá ser julgado por vós, sois acaso indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis que havemos de julgar os próprios anjos? Quanto mais as coisas desta vida. A igreja deveria resolver os seus próprios problemas. Essa atitude estava dando um mau testemunho. O mundo podia olhar para a igreja de Corinto e dizer: olha lá, estão mais desunidos do que nós. Então, a primeira solução que Paulo dá para os irmãos, para resolver esse problema, é o quê? Não levem o problema para fora. Isso a gente vê no próprio versículo 1. No versículo 1, Paulo vai dizer: vocês estão se aventurando, aventura-se algum de vós, a submetê-lo a juízo perante os injustos e não perante os santos. Então Paulo está repreendendo eles aqui, que não é para levar essa causa para fora. E aí, no versículo de número 5, Paulo vai defender que eles devem resolver os problemas entre eles mesmos. No versículo 5 ele vai dizer: para vergonha vô-lo digo, não há porventura nem ao menos um sábio entre vós que possa julgar no meio da irmandade. Ou seja, Paulo está falando, não é possível que não tenha um irmão que vocês possam consultar para poder resolver o desentendimento de vocês. Ou esse irmão não existe e deveria existir, ou esse irmão existe aí no meio de vocês e vocês estão deixando de consultar ele. Então, é fato que a igreja estava dando um péssimo testemunho, levando desentendimento, levando rivalidades para fora da igreja. E aí, nesse ponto, só nesse primeiro momento, nós podemos tirar aqui 3 rápidas lições. A primeira é que dificilmente não haverá desentendimentos no meio de um arraial cristão. Em Corinto, isso aqui era o extremo, mas em qualquer outro lugar, em qualquer outra denominação, dificilmente não haverá desentendimentos. Por quê? Porque é uma comunidade de pecadores. São pessoas pecadoras que têm entendimentos diferentes, que têm visões diferentes, que possuem criações diferentes, temperamentos diferentes. São pessoas completamente diferentes uma das outras. Uns são mais emocionais, outros são mais racionais. Uns são mais preocupados com uma determinada coisa, outros são preocupados com outra. Uns são mais relaxados, outros são mais trabalhadores, outros são mais cansados. Tem de tudo. Uns acham que deve ser feito de tal forma, outros acham que deve ser feito de uma outra forma. Ou seja, tem tudo para dar errado. Tudo para dar errado. Vamos fazer alguma coisa? Vamos. Reúne um monte de pecador que pensa diferente, que acha que tem que fazer de uma forma, tem que fazer de outra. Ou seja, tem tudo para dar errado.
No entanto, esses pecadores, que são diferentes entre si, eles receberam algo em comum da parte de Deus, isto é, o perdão de nossos pecados. E por esse motivo, por mais que haja desentendimentos, eles devem aprender a perdoar, a relevar, a esquecer, tudo em nome da comunhão com os irmãos. Nós aprendemos aqui que os desentendimentos, eles existem, mas eles precisam ser resolvidos. O conselho de Paulo aqui não é para que se jogue para debaixo do tapete, não é para poder esquecer, fazer de conta que não existe, ou deixar a coisa rolar. Paulo mostra que o problema existe, mas que ele precisa ser resolvido. Paulo está falando para eles procurarem um sábio no meio deles, mas não um sábio que vai acobertar o caso, não um sábio que vai dar um fim à situação, assim, para poder passar um pano. Mas não, ele fala sobre resolver o problema, resolver a questão. Lá na carta de Paulo aos Filipenses, Paulo está escrevendo para a igreja de Filipe, e no meio da carta, lá no capítulo 4, versículo 2, Paulo vai falar assim, tem duas irmãs aí que estão brigando, tem duas irmãs aí que estão em desentendimento, e ele cita o nome delas, fala, Evódia e Sintique, consertem-se, resolvam o desentendimento que vocês têm, pensem concordemente no Senhor, eu rogo a vocês que vocês resolvam o desentendimento que vocês têm. E por que os problemas precisam ser resolvidos? Isso nos leva à terceira lição, porque a comunhão é importante. A comunhão é importante e Jesus mostra que a comunhão é tão importante que se você tem uma oferta para deixar no altar, mas você tem alguma coisa contra o seu irmão ou o seu irmão tem alguma coisa contra você, antes de vir deixar sua oferta, você vai lá, se reconcilia com ele e depois você traz a sua oferta. Jesus fala isso em Mateus 5, 23 e 24. Ou seja, a comunhão é importante. Deus ele não quer nem a sua oferta se você não estiver em paz com o seu irmão. A comunhão é extremamente importante. O problema não pode ser ignorado, o problema tem que ser resolvido. Perceba que nessa passagem onde Jesus fala que nós devemos nos reconciliar antes de deixar a oferta, ele fala que nós devemos tomar uma iniciativa de ir até aquele irmão, tomar uma iniciativa de ir até aquela pessoa a quem nós ofendemos ou a pessoa que nos ofendeu para nos reconciliarmos com ela. Ou seja, não basta fingir que o problema não aconteceu, não basta fingir que o desentendimento não existe, não basta você simplesmente se desviar dessa pessoa, fazer de conta que ela não está no mesmo lugar que você, ou se ela está vindo por um corredor, você passa por outro para poder evitar, para não brigar mais. Só que não é sobre não brigar mais, isso é muito raso. A questão é resolver o desentendimento. Jesus não fala que, não, você pode vir trazer a sua oferta se você parou de brigar com o seu irmão. Não é isso. Traz sua oferta, mas se você se resolver com ele antes. Ou seja, o problema precisa ser resolvido. Estar em dívida com o nosso irmão é estar em dívida com o próprio Deus. Porque se nós não perdoarmos as ofensas dos nossos irmãos, Deus não perdoará as nossas. Então a comunhão é um assunto sério. Em 1 João 4, 20, Jesus diz que aquele que diz que o ama, mas não ama o seu irmão, é um mentiroso. Em 1 João capítulo 2, versículo 9, ele diz que aquele que aborrece o seu irmão ainda está em trevas. Então, por mais que os desentendimentos sejam normais, porque nós somos pecadores, todavia não podemos tratá-lo com passividade, porque apesar de sermos pecadores, fomos lavados e remidos pelo sangue de Jesus, recebemos dele o perdão e somos santos. Por isso, por mais que os desentendimentos sejam normais, eles não podem permanecer, eles não podem ficar no meio da igreja, porque senão o efeito dele vai ser como um câncer.
E aí tem aquele problema alojado, a pessoa deixa passar, ela não se reconcilia com seu irmão, aí o problema é igual um câncer, fica ali dentro, é uma doença silenciosa, ninguém vê, mas está destruindo a pessoa por dentro. No versículo 7, Paulo vai mostrar que simplesmente o fato de ter desentendimento entre eles já era uma derrota para a igreja. Coloca para mim o versículo 7. 1 Coríntios 6, 7. Paulo vai dizer assim para os seus irmãos: o só existir entre vós demandas já é completa derrota. O só existir entre vós demanda já é completa derrota. Quando Paulo fala que é uma derrota, e outras versões vão colocar como falta, a palavra que Paulo usa aqui é tenotema. E essa palavra, ela significa uma diminuição, um decrescimento. Essa palavra, ela é antônimo de pleroma, e pleroma significa o quê? Estar cheio ou estar se enchendo. Ou seja, a igreja, quando ela estava aqui com essa falta, com esse desentendimento, ela não estava se enchendo, ela não estava crescendo, ela estava decrescendo, ela estava murchando, ela estava definhando. É dessa forma que Paulo fala que é o desentendimento entre os irmãos. É a igreja murchando, é a igreja definhando, é a igreja indo contra o propósito pelo qual Deus a estabeleceu. A falta de comunhão é, portanto, aqui um diagnóstico de pequenez e de retrocesso. Só que Paulo, ele ainda não falou a coisa mais pesada que ele tinha para falar para o pessoal de Corinto. Deus ainda não falou a coisa mais pesada que ele tem para falar para mim e para você nessa noite. Porque isso vai estar na parte B do versículo 7. E eu quero que você leia comigo. Versículo 7 diz assim: por que não sofreis antes a injustiça? Por que não sofreis antes o dano? Paulo está propondo algo que é completamente desafiante para o nosso ego. Porque ele está falando o seguinte: por que você não prefere sofrer o dano? Por que você não prefere sofrer a injustiça ao invés de ficar com um desentendimento com o seu irmão? Paulo está falando o seguinte: olha, na situação em que você é prejudicado, na situação em que você é caluniado, na situação em que você é lesado e não tem uma aparente solução possível, você não será ressarcido, você não será recompensado, você não será pago, não virão até você e não pedirão perdão, mas mesmo nessa condição, você aceita o dano, você aceita a injustiça. Por quê? Porque que eu sofra o dano, que eu sofra a injustiça, mas que não sofra a comunhão entre os irmãos. Que não sofra a minha comunhão com o meu irmão, que eu sofra, mas que eu não me torne inimigo dele. Paulo está falando para os seus irmãos aqui o seguinte: deem a outra face. A solução que Paulo dá para as rivalidades, para as brigas, para as contendas é o seguinte: deem a outra face. E dar a outra face não é algo fácil, não é algo simples. C.S. Lewis já dizia: se você quer uma religião confortável, eu não te aconselho o cristianismo. A palavra que Paulo fala aqui é pesada e é difícil de colocar em prática porque nenhum de nós quer ser passado para trás. Ninguém quer aceitar um prejuízo. Ninguém quer aceitar um dano. Mas Paulo está mostrando para nós um caminho mais excelente e um caminho mais difícil, que é aceitar o dano e aceitar o prejuízo. Dar a outra face parece sinal de fraqueza diante dos homens, mas é sinal de força e amadurecimento espiritual diante de Deus. Quão difícil é nós praticarmos essa palavra, porque o nosso ego e o nosso orgulho não permite isso. Nós estamos lendo um livro no nosso PG, que é
ego transformado. E logo na primeira parte ali, ele fala sobre a liberdade resultante do autoesquecimento. O que é isso? Quando eu esqueço de mim mesmo, quando eu não tenho meu ego inchado e inflado, eu tenho uma liberdade. Vou contar um exemplo. Eu ouvi de uma irmã que na igreja tinha uma irmãzinha que ela sempre presenteava todos os irmãos da igreja com xícaras. Sempre dava uma lembrancinha para os irmãos, dando xícara para eles. Não sei se era todo final de ano, toda festividade, mas sempre dava xícara para os irmãos. E aí, um belo dia que ela fez isso, comprou xícara para todo mundo, deu xícara para todo mundo, e aí um irmão, um abençoado, falou assim: poxa, mas toda vez é xícara, hein? Toda vez. E aí, como resultado, aquela irmãzinha se zangou e falou: não vou comprar mais nada para ninguém. E aí, ninguém mais ganha xícara, ninguém ganha mais nada. Mas, apesar dessa irmãzinha estar fazendo uma boa atitude, uma atitude que eu não faço, que nós não fazemos, ainda assim nos mostra que ela se sentiu ferida no seu ego. Porque muitas das vezes, quando nós fazemos algo, nós queremos o reconhecimento, nós queremos ser louvados, nós queremos ser bajulados, nós queremos que as pessoas reconheçam aquilo que nós estamos fazendo de bom, e quando isso não acontece, nós nos sentimos ofendidos. Por quê? Porque nós ainda não estamos no alto de autoesquecimento, a gente ainda não esqueceu da gente mesmo, a gente ainda está se colocando no centro das questões e achando que as coisas giram em torno de nós, só que não gira. O mundo não gira em torno de nós. E quando nós colocamos a humildade em prática, isso vai ficando cada vez mais claro. Porque a humildade, ela não é, como diria Timothy Keller, ela não é você pensar menos de você. A humildade é você não pensar mais em você mesmo. E com certeza, se aquela irmãzinha não estivesse pensando nela mesma, ela iria continuar dando xícara para todo mundo. Ela poderia dar a outra face, ela poderia aceitar sofrer o dano, sofrer aquela palavra, mas mesmo assim continuar com aquele gesto que era louvável. Dar a outra face nos mostra que a vida cristã não é apenas abnegação. Como nós estávamos falando no primeiro role que nós tivemos, o C.S. Lewis, ele tem um livro maravilhoso chamado O Peso da Glória. E logo no início do livro ele fala o seguinte: se você perguntar para qualquer cristão hoje qual que é a maior virtude cristã, eles vão lhe responder abnegação. Mas se você perguntar para qualquer cristão do passado qual que é a maior virtude cristã, eles irão lhe responder amor. Percebeu a diferença? Uma atitude foi substituída por outra coisa. O mundo e muitos de nós ficamos valorizando apenas a abnegação, sabe por quê? Porque se você perguntar para as pessoas o porquê que elas acham que vão para o céu, a primeira coisa que elas vão te dizer é o seguinte: eu não faço nada de errado. Ou seja, tudo gira em torno do que você deixa de fazer de errado, mas o que você faz de bom? Eu vou para o céu porque eu não fumo, eu vou para o céu porque eu não bebo, eu vou para o céu porque eu não me prostituo. Beleza, você está falando de abnegação, mas a palavra de Deus nos fala sobre doação, sobre nós nos doarmos ao nosso próximo, sobre nós darmos a outra face. Não se trata apenas de abnegação. Se a gente for olhar para a palavra que Jesus dá, falando do juízo final, muitos vão aparecer e vão dizer: Senhor, em seu nome eu profetizei, fiz isso, fiz aquilo, mas o Senhor vai falar para elas assim: olha, apartai-vos de mim porque eu não vos conheço. Por quê? O que eu fiz que eu não deveria fazer? Não é o que você fez. Você, tá bom, você se livrou lá do mal, né? Você foi moralmente correto, mas aqui, deixa eu te mostrar outra coisa. Eu tive fome e você não me deu de comer. Eu tive sede e você não me deu de beber. Eu tive nu, você não me vestiu. Eu tive enfermo, tive preso e você não foi me visitar. Todos os pecados que estão sendo citados ali no dia do juízo final e que estão levando as pessoas para o inferno são pecados de omissão, ou seja, não é algo que elas fizeram, mas aquilo que elas deixaram de fazer.
E muitas pessoas estão dentro da igreja e supõem que estão vivendo uma vida de santidade porque estão em abnegação. Estão resistindo aos prazeres do mundo, não sei o que e tal. Mas e aquele irmão que você ofendeu? E aquele irmão que você está de mal com ele? Já pegou o telefone, já ligou para ele, já tentou se reconciliar? Isso é santidade. Isso é santidade. É dar a outra face. É ir até o seu irmão e se reconciliar com ele. João Calvino vai dizer que o problema aqui da igreja de Corinto não era... eles estão buscando os seus direitos, o cristão não pode buscar os seus direitos, o cristão tem que aceitar tudo que acontece de ruim. Não é isso. João Calvino vai dizer que o seguinte: não é fora de propósito que os cristãos busquem seus direitos com moderação, conquanto que o amor não seja prejudicado. E a questão em Corinto não era essa, porque João Calvino vai dizer que ali os espíritos se inflamaram imoderadamente, ou seja, os irmãos estavam com sangue nos olhos e passando um por cima do outro para poder ter razão. Mas aí Paulo fala: sofre o dano, meu querido, sofre o dano. Ou seja, abre mão de ter razão, mas que a comunhão com seu irmão não sofra. Havia ali uma grande falta de empatia. Os irmãos estavam colocando os seus interesses na frente dos outros. E Paulo, lá no capítulo 8, quando vai falar sobre a questão das carnes, de comer carne ou não comer carne, Paulo vai falar para os irmãos o seguinte: olha só, se comer carne escandaliza meu irmão, eu nunca mais vou comer carne, porque eu tenho que sofrer o dano, eu tenho que sofrer a injustiça, mas que não sofra a minha comunhão com meu irmão. E aí Paulo continua no capítulo 9 falando sobre quantos direitos que ele mesmo abriu mão, quantas questões que ele resolveu sofrer o dano para que ele pudesse continuar trabalhando na obra de Deus. Mas aqui vale também um esclarecimento, porque a comunhão que nós devemos ter é com irmãos. Não quer dizer que devemos ter comunhão com pilantras que se dizem irmãos, com 7-1 que se dizem irmãos. Por quê? Porque lá no capítulo 5, Paulo vai falar do irmão que estava... Irmão não, né? De um falso irmão que estava lá no meio do povo cometendo imoralidade sexual e ele não queria se arrepender, ou seja, ele não era ovelha, era bode. E aí, o que Paulo vai falar? Olha só, não se associem com aquele que se diz irmão, mas que continua vivendo a vida de pecado. Então a comunhão é com aquele que é irmão em Cristo Jesus. Aquele que é um falso cristão, esse nós não devemos estar com ele, ter intimidade, ter comunhão com essa pessoa, porque ela é um falso irmão. Mas agora, aquele que verdadeiramente é meu irmão em Cristo, eu tenho que fazer de tudo para ter comunhão com ele, porque ele é filho de Deus. Jesus morreu na cruz pelo pecado dele, Jesus perdoou o pecado dele, como é que eu não vou perdoá-lo? A palavra de Deus diz quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, mas de fato, o preço a ser pago para que nós tenhamos essa união é um preço amargo. É bom e suave, mas o preço que nós pagamos pode ser amargo. É o preço de sofrer o dano, é o preço de sofrer a injustiça. Mas muito melhor é que nós permaneçamos unidos, porque é no momento de dificuldade que nasce um irmão. É no momento de dificuldade que nós temos quem nos amparar, temos quem recorrermos. É no momento de dificuldade de fé que nossos irmãos vão nos ajudar. E é bom e suave, porque a palavra diz que é bom e suave. Romanos 12:10, Paulo vai dizer: dedique-se uns aos outros com amor fraternal, prefiram dar honra aos outros mais do que a vocês. 1 Pedro 1:22, amem sinceramente uns aos outros e de todo o coração. Efésios 4:32, sejam bondosos e compassivos uns com os outros. João 13:34, amem-se uns aos outros como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. Jesus morreu por nós para que nós tivéssemos comunhão, tivéssemos unidade.
E a melhor forma de nós aprendermos a aceitar o dano, a aceitar a injustiça, é olhando para Jesus. Porque Jesus aceitou sofrer o dano, Jesus aceitou sofrer a injustiça em nosso lugar, para que hoje nós pudéssemos ter comunhão com Deus e com nossos irmãos. Cristo fez muito mais do que dar a outra face. Ele deu a vida por cada um de nós na cruz do Calvário. Veja como Cristo aceitou sofrer o dano que não era dele. Era para a gente sofrer aquele dano. Veja como Jesus aceitou sofrer a injustiça no nosso lugar para que ele se tornasse justiça por nós. Ele era aquele que teria condições de reivindicar seus direitos, de ter o ego inflado, digamos assim, mas ele aceitou o dano e o prejuízo, mesmo sendo filho de Deus. Ele recebeu a injustiça, ele sofreu em nosso lugar. E ele sofreu em nosso lugar não para que você tratasse o seu irmão em Cristo como ímpio, não para que você tratasse o seu irmão em Cristo com deslealdade, mas ele morreu na cruz para nos salvar, para que nós sejamos uma comunidade de fé, amor e união. Talvez você sofrer o dano é se humilhar, é se rebaixar, é pedir perdão mesmo acreditando estar certo, mas tudo isso acontece para algo muito maior, que é a unidade entre os irmãos. Portanto, que eu sofra, que você sofra, mas que não sofra a comunhão entre os irmãos. Amém? Vamos orar? Senhor meu Deus, nós queremos te agradecer por essa palavra, Deus, que foi lida e aplicada aos nossos corações, Senhor. Queremos te pedir direcionamento, sabedoria, para que a gente coloque ela em prática, Senhor. Às vezes é fácil falar, mas praticar, Deus, a Tua verdade é difícil. Só com a ajuda do Teu Santo Espírito nós podemos, Pai. Então que nós possamos reconhecer isso, que nós possamos Te buscar, Deus, para colocar a Tua palavra em prática, Senhor. Abençoa os nossos corações, Senhor. Derrete, Deus, os corações de pedra. Que nós possamos nos render a Ti, Deus, e com todo o amor que nós temos pela Tua palavra, pelo Teu Evangelho, que nós possamos ter esse amor também por aqueles que nos ofenderam, por aqueles que nos deixaram na mão, por aqueles que não corresponderam com as nossas expectativas. Perdoa os nossos pecados, Deus, porque nós também perdoamos, Senhor, os nossos devedores. Que cada um de nós possamos aprender a viver em comunhão e em unidade com os nossos irmãos, Pai. É o que nós Te pedimos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Digno desta canção, só Tu és, Senhor. Digno do meu louvor, só Tu